Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amados irmãos. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula da nossa EBD Online. E hoje nós vamos falar sobre a lição de número 7 e a nossa aula de número 9 com o convidado, professor Hertz Júnior. Graça e paz, bom dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos. É motivo de muita alegria poder retornar a esse local para poder gravar mais uma aula que Cristo nos conduza durante todo esse tempo. Amém. Amém. Também estamos aqui com o nosso querido, amado irmão, professor Arthur também. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos. Mais uma vez é uma alegria estar com todos, com os irmãos que nos acompanham em casa, com o professor Hertz Júnior e com o professor Igor. Que Deus nos abençoe nessa jornada. Amém. E a gente queria agradecer já logo de cara a nossa equipe técnica, né? A Irã, a João Lucas, que estão ali dando esse suporte para a gente nessa parte mais técnica mesmo, né? Agradecer mais uma vez ao escritório Lira e Aragão por ceder aqui mais uma vez o escritório para que a gente pudesse gravar, e a Joy Mugs pelas canecas maravilhosas. Então, para começar, eu já queria iniciar essa aula avisando a vocês também, né, sobre a ausência do professor Samuel, porque ele fez aquela cirurgia na coluna. Graças a Deus a recuperação dele está indo muito bem. Nós agradecemos as orações de todos os irmãos por isso. E queria começar pedindo que o professor Arthur fizesse a oração e já, se fosse possível, lesse o nosso texto de hoje para que a gente pudesse iniciar a nossa aula, que é a lição de número 7 com a aula de número 9, não é? Porque a gente teve, como o Arthur lembrou na última aula da semana passada, a gente teve duas introduções, né? Que foi um panorama geral da carta, e na aula seguinte a gente teve a introdução com o professor Laércio. Soberano eterno Deus, nós te agradecemos mais uma aula da EBD Online, ó Pai. Nós te pedimos que o Senhor continue a colocar a tua poderosa mão sobre a vida de Samuel, que ele continue a se recuperar bem e logo possa voltar ao convívio aqui da TV IBS. Nós te agradecemos por essa aula, ó Pai, pela vida do professor Hertz Júnior, que vai estar trazendo a explanação desse texto tão precioso das tuas Sagradas Escrituras. Te pedimos para que a nossa mente venha a ser iluminada, para que nós possamos ensinar, e que a mente dos irmãos que estão acompanhando de casa possa ser iluminada pelo Espírito Santo, para que eles possam entender qual seja a tua boa, perfeita e agradável vontade através desse texto. Que o teu nome seja louvado, que o teu nome seja engrandecido sobre qualquer outro nome. No nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Vamos ler agora Hebreus capítulo 3, dos versículos 7 a 19, cujo tema da lição é não endureçais o vosso coração. Versículo 7. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso, me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Assim, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firmes até o fim a confiança que, desde o princípio, tivemos. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. E eu queria já começar pedindo para o professor Hertz fazer aquele panorama, né, que a gente sempre faz nos inícios das aulas, para que a gente possa entender o contexto dessa exortação, dessa advertência e dessa passagem que traz muito ao nosso coração. Como, por exemplo, ele cita aqui, não endureçais o vosso coração. E a gente fica, caramba, o que seria endurecer o nosso coração, né?
Bom, fazendo aquela retrospectiva, como de costume nós sempre fazemos, a partir do capítulo 1, os 4 primeiros versículos, o autor aos Hebreus ele apresenta o argumento de que Cristo ele é superior em termos de progresso da revelação a tudo aquilo que estava sendo ouvido no Antigo Testamento, quando a revelação era apenas verbal. E ele passa a provar isso a partir do versículo 5, trazendo algumas linhas de argumentação. E a primeira dessas linhas seria justamente a prova cabal de que Cristo ele é superior aos anjos. No capítulo 2, todo o texto é destinado para falar acerca da importância da salvação. Nos 4 primeiros versículos, aquilo que o autor ele quer trabalhar como objetivo central é que diante da salvação em Cristo Jesus, nós não podemos negligenciá-la. Ou seja, nós precisamos viver as nossas vidas como pessoas que foram verdadeiramente alcançadas por essa salvação. E aí no restante do texto, a partir do versículo 10 do capítulo 2 até o versículo 18, o autor ele apresenta um compêndio teológico das nuances acerca da salvação em Cristo Jesus. A salvação permitiu a satisfação da justiça de Deus. A salvação, por meio da graça e da misericórdia, alcançou aqueles que estavam mortos em seus delitos e pecados. E essa salvação agora nos insere dentro da família celestial. A partir do capítulo 3, nos 6 primeiros versículos, nós temos mais uma linha de argumentação do porquê em Cristo as nossas esperanças elas permanecem vivas. E essa linha de argumentação segue um segundo ponto. Que ponto seria esse? De que Cristo ele é superior a Moisés. Dito isso, nós precisamos permanecer confiantes na esperança em Cristo Jesus, levando em consideração a referência que ele utiliza no versículo 1 do capítulo 3, de que Cristo ele seria um apóstolo. Talvez seja a única citação do Novo Testamento que atribui a Cristo a alcunha de apóstolo, o ofício de apóstolo, de que Cristo ele foi um enviado, mas não simplesmente um enviado sem propósito. Ele foi enviado com uma missão e, como de costume, todos nós sabemos que uma missão dada, missão cumprida. E Cristo ele cumpriu essa missão em si por meio do seu sacrifício. Perfeito. E é interessante a gente perceber que, como você falou, nos 6 primeiros versículos ele fala sobre a superioridade de Cristo a Moisés e logo depois, no versículo 7, ele já começa com assim. Ou seja, ele traz uma série de argumentos, né, falando da superioridade de Cristo, e ele traz a conclusão dizendo as palavras do Espírito Santo. E aí eu já quero começar fazendo essa pergunta, que é sobre justamente o versículo 8 e é o tema da lição. Não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto. O que seria não endurecer o vosso coração? Teria alguma ligação dessa passagem, desse texto, com o texto lá de Ezequiel, quando ele fala sobre, começa a falar em Ezequiel 36, se eu não me engano, a restauração do povo de Israel, e ele fala, tirarei o coração de pedra, lhes darei um coração de carne. Teria alguma relação com isso? Tem relação, sim. De forma clara, a relação direta aqui é com a peregrinação do povo depois da saída do Egito, juntamente com Moisés no deserto, certo? É interessante notar que o autor aos Hebreus ele se dirige a um público que foi alcançado pela graça de Deus. São judeus convertidos agora pela mensagem do Evangelho de Cristo. E isso fica evidenciado em todas as vezes que o autor se dirige a esse povo, chamando-os de santos irmãos, e de forma enfática, no versículo 1 desse mesmo capítulo, atribuindo a eles a participação na vocação celestial. Dentro do contexto da carta, como os amados irmãos já estão acostumados a ouvir falar, havia uma situação de perseguição iminente que se instalava dentro das regiões com as quais esse povo habitava e que, consequentemente, o autor aos Hebreus escrevia conhecendo essa situação. E como de costume ou como de praxe, todas as vezes que a igreja ela é perseguida, é muito comum que os irmãos eles arrefeçam na fé, certo? Eles abram mão de certas condutas da fé cristã que são essenciais. Inclusive aqui acontecia até a ideia dos irmãos deixarem de congregar. É por isso que há uma exortação lá no capítulo 10 para que eles não deixem de congregar. Entendendo isso,
essa advertência agora a partir do versículo 7 e 8, dirigida a esses irmãos, é para que eles não deixem de ser sensíveis à mensagem do Espírito Santo. Eu acho interessante como o autor ele coloca a Trindade dentro do campo de atuação já nos capítulos iniciais. Ele fala sobre a obra do Pai, sobre a obra do Filho, e aqui ele fala especificamente da obra do Espírito Santo, quando ele diz assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação do deserto. Ele está nos trazendo o primeiro ponto aqui. Que ponto é esse? O Espírito Santo testifica acerca da vida de Cristo. E a mensagem que o Espírito Santo prega foi a mesma mensagem que em vida, durante o ministério terreno de 33 anos de Cristo Jesus, ele pregou. O Espírito Santo não veio trazer uma mensagem distinta daquela que já havia sido pregada na revelação verbal no Antigo Testamento, bem como na revelação em Cristo Jesus. Diante disso, nós, enquanto cristãos, precisamos estar sensíveis àquilo que o Espírito Santo quer falar às nossas vidas. Dentro desse contexto aqui, aplicando aos nossos dias hoje, é muito comum que em situações de adversidade nós percamos um pouco o foco naquilo que realmente importa nas nossas vidas. Que nós nos deixemos levar pelas vicissitudes do contexto em que nós estamos inseridos e que esse contexto venha minar nossa confiança em Cristo a ponto de nos deixar insensíveis com relação àquilo que Ele quer falar conosco através da Sua palavra. Então, endurecer o coração aqui, a semelhança daquele povo que havia sido liberto do cativeiro egípcio e que estava agora peregrinando no deserto, é que nós não deixemos, ao passo que conhecemos as nossas adversidades, mas que nós não deixemos de ser sensíveis à voz do Espírito Santo, a ponto do mundo nos tragar e o nosso coração se fechar, de fato, a ouvir a voz do Espírito. O que eu acho interessante também nesse ponto é que ele está testificando a autoridade, a autenticidade do Espírito Santo como autor final das Sagradas Escrituras. Ou seja, ele está citando aqui no versículo 7 o Salmo 95, cujo autor a gente não tem uma definição certa de quem é, né? Mas aí o autor aos Hebreus está trazendo a ideia de que, independente do homem, pessoa que tem escrito, tenha pego a pena e tem escrito, nós temos o Espírito Santo como autor final daquela mensagem, daquela palavra. Sim, e é fantástico a gente parar para pensar sobre isso, porque, por exemplo, no versículo 12 ele diz: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso o coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Como aconteceu com o povo no Antigo Testamento, de que eles começaram a perder a sua esperança e eles começaram a se afastar de Deus. E é exatamente o que acontece no contexto de Hebreus e é o que acontece hoje, né? Tem muita gente que acaba desanimando com a igreja e o que mais a gente ouve hoje de pessoas que, por exemplo, se desviaram da igreja, né, como a gente costuma dizer, elas acabam sendo pegas, vamos dizer assim, por uma incredulidade que elas primeiro passam a desacreditar do homem e depois elas passam a desacreditar de Deus, porque elas pegam a culpa do homem e colocam em Deus. Né? É interessante a gente ver essa comparação. E eu acredito que é justamente esse o alerta que o autor tenta fazer, não é? E aí eu queria já pedir que o professor Hertz continue com a exposição, né, desse texto para a gente ir fazendo as perguntas. Eu podia levantar um ponto polêmico aqui. Eita, lá vem. Talvez não é tão polêmico, mas pode ser que alguém, ao ler o texto, tenha um coração voltado para isso. Polêmicas e curiosidades. Nós estamos acostumados a escutar a semelhança de alguns pastores, que a gente não vamos citar o nome, mas alguns pastores, coaches de positividade, que Deus ele é amor, Deus ele é misericórdia, Deus ele é carinho, Deus ele é laços de amor. Tudo isso é verdade. Deus é amizade, Deus é amor. Mas o texto ele traz dois atributos de Deus interessantes aqui. O texto diz que Deus se irou, se indignou contra essa geração e diz que Deus jurou na sua ira. Ou seja, Deus se ira, Deus se indigna, Deus se revolta contra o povo. Eu gostaria que o professor nos trouxesse luz sobre esses atributos de Deus, essas características que são comumente associadas ao homem, ao ser humano, porque eu sei quando eu me iro, quando eu me indigno, mas como seria isso no plano eterno, no plano celestial, Deus se indignando contra a sua criação?
É interessante aqui o contraste que o autor faz entre a paciência de Deus e a ira de Deus, né? No versículo 9, ele fala acerca dessa paciência de Deus, quando ele vai continuar dentro dessa advertência, dizendo que nós não podemos endurecer o nosso coração. E ele diz: onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, viram as minhas obras por 40 anos. Aqui é Deus testificando a sua paciência em relação ao povo, né? Embora o povo no deserto fosse aquele povo que a todo custo tentava pôr Deus à prova, não crendo em Deus, desconfiando dos cuidados de Deus, mesmo assim, Deus ele permanecia cuidando daquele povo durante todo o caminho no deserto. Contudo, o fato de Deus ser paciente não quer dizer que ele vai ser leviano quanto à sua justiça. Deus ele é paciente ao passo que também ele é justo e não pode comungar com o pecado. Eu gosto muito de uma ilustração do Paul Washer, que ele fala acerca da misericórdia de Deus como uma represa da correnteza. A represa segura a força da correnteza enquanto as comportas daquela represa não são abertas. E a misericórdia de Deus é mais ou menos dessa forma na ilustração do Paul Washer. A represa segura a força da correnteza e a misericórdia de Deus segura a força da sua ira, mas haverá um momento que as comportas elas serão abertas e a correnteza vai descer com toda a força. Então, enquanto a misericórdia de Deus segura a correnteza, nós experimentamos a sua paciência. Mas se nós testamos infinitamente essa paciência de Deus, haverá um momento que essas comportas elas serão abertas e a ira de Deus, o castigo, a justiça, o juízo será derramado sobre a vida daquele indivíduo, principalmente pelo fato dele ser cristão, né? É interessante que no capítulo 2, nos 4 primeiros versículos, o autor ele trabalha justamente isso. Ele diz: se Deus não deixou impunes os pecados daqueles que viveram no Antigo Testamento e que escutaram a revelação só de forma verbal, imagine o que é que Deus fará com você, que já viu a revelação de forma viva, eficaz, completa em Cristo Jesus, e mesmo assim permanece com o coração duro, né? O fato de nós sermos chamados à família celestial, e isso reforça justamente a mudança do compasso que o autor ele trabalha aqui. 6 primeiros versículos ele exorta, mas a partir do versículo 7 ele vem advertir. Embora nós façamos parte da família celestial, isso aí não é uma chancela para que nós venhamos a agir em nossas vidas diárias da forma como nós bem entendermos. Eles utilizam o povo do Antigo Testamento que peregrinou no deserto como exemplo para testificar que, embora Deus seja paciente, ele ainda castiga o filho que ele ama, se esse filho não andar de acordo com os preceitos da própria lei. É mais ou menos como diz em 2 Pedro, capítulo 2, né? No versículo 21, ele faz um alerta, né, sobre os falsos mestres, o justo castigo, que Deus não poupou nem a anjos e tal. E no versículo 21 ele diz: pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. E aí ele conclui no versículo 22 dizendo: com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro. O cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. É interessante, né? A gente vê que, nesse caso aqui, melhor seria que eles nunca tivessem conhecido o caminho da verdade. Melhor seria que eles nunca tivessem participado disso, né? Do que participar e, vamos dizer assim, não perseveravam nesse sentido, né? E aí a gente vai vendo que o texto ele vai se desenrolando justamente para dar esses alertas, para dar essas advertências, que ele faz no versículo 12, né? Tende cuidado. E aí a gente já comentou sobre isso, mas, por exemplo, no versículo 15, ele diz assim: enquanto se diz, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Ele repete o que está no versículo 7 e 8. Por que você acha que o autor ele acaba repetindo isso? Seria para reforçar essa advertência? Perfeito. Para trazer à memória aquilo que ele já ensinou anteriormente. Eu acho interessante um texto está lá em Deuteronômio, capítulo 8, a partir do versículo 2, ele vai dizer assim, até o versículo 4: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não
os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, te sustentou com um maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo aquilo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. É justamente isso que ele faz aqui no capítulo 3 de Hebreus, nesses versículos que nós estamos lendo, nessa perícope de 7 a 19. Ele está fazendo com que o povo olhe para o exemplo no Antigo Testamento de um povo que peregrinou no deserto em uma condição, de certa forma, difícil, porque eles eram peregrinos, ou seja, não estavam em casa, não estavam na sua pátria amada, havia a promessa da terra e eles estavam caminhando para lá, e ele chama a atenção, o povo agora hebreu, e consequentemente nós cristãos hoje, para entender que mesmo enquanto peregrinos caminhando em direção à eternidade, nós precisamos constantemente recordar os feitos do Senhor sobre as nossas vidas, na esperança de que haverão dias melhores. E é essa justamente a mensagem que ele trabalha aqui, nos versículos 9, 10 e 11. Aquele que vive em desobediência, sem seguir os preceitos da lei, ele não consegue experimentar o gracioso conforto de Deus sobre sua vida. Por quê? Porque ele precisa constantemente ser castigado, punido, para voltar aos caminhos do Senhor. Mas aquele que guarda a lei, ele consegue sentir o conforto de Deus, o cuidado de Deus, o zelo de Deus, a proteção de Deus. Você está entendendo? Então, de fato, aqui é trazer à memória o que ele já havia escrito anteriormente. Eu acho interessante o versículo 13, Igor, porque ele diz assim: pelo contrário, exortai-vos mutuamente a cada dia. Então, mais uma vez, fazendo o papel de levantar polêmicas, tem gente, eu já vi igrejas, pessoas que utilizam desse texto para dizer, então, qual a necessidade de ter autoridades eclesiásticas? Qual a necessidade de um pastor? Se alguns mandamentos da Bíblia, a gente vê se repetindo algumas vezes, exortem-se mutuamente, liberem perdão uns aos outros, aconselhem-se uns com os outros, ou seja, parece que há sempre uma relação de horizontalidade. Claro que o texto não está tratando diretamente sobre isso, mas ao botar os olhos no texto e ser relembrado sobre esse assunto cotidiano, que a gente acompanha em algumas igrejas mais liberais, o que é que vocês pensam sobre isso? Inclusive, esses dias eu estou estudando bastante sobre algumas doutrinas de outras religiões e de outras denominações. E é interessante que no Catecismo da Igreja Católica, por exemplo, quem tem esse papel é o Papa. Em uma dos apêndices lá, ele diz que o Papa tem poder de curar almas. O Papa tem poder de salvar, vamos dizer assim. Ou seja, ele faz o papel de Cristo. É diferente de como a gente enxerga os nossos pastores, por exemplo. Eu acredito que o pastor da igreja ele está nessa relação de horizontalidade. Ele não é uma autoridade superior no sentido de ser um mediador. Ele é um servo, assim como nós somos. A diferença é que, por exemplo, eu sei que se eu tiver um problema com um irmão meu, eu vou resolver com esse irmão, mas se precisar de alguém, um conselheiro, alguém para nos guiar no que fazer, às vezes eu não vou dizer que eu tenho maturidade para resolver tudo. Às vezes eu não tenho maturidade para resolver determinado assunto ou para debater sobre determinado assunto, e nada melhor do que um pastor ou um conselheiro. Assim como, por exemplo, nós, às vezes, quando estamos numa escola, numa faculdade, nós recorremos ao nosso professor para tirar uma dúvida, para dar um conselho. Eu acho que os pastores eles são os servos designados para isso também, né? E a gente até viu na nossa EBD de Pedro a diferença, os 3 ofícios pastorais de Cristo, que é o supremo pastor, o bom pastor e o grande pastor. E a gente vê como é a nossa relação entre os irmãos, né, e entre nós, membros de uma igreja, e os nossos líderes. Mas é interessante a gente notar que, diferente de outras religiões, como eu falei no início dessa fala, dessa colocação, a nossa relação com as nossas lideranças não é uma relação de nós somos submissos ao ponto de que, se o pastor disser vire a caneca para a esquerda, obrigatoriamente ela tem que ser virada para a esquerda, porque ele manda e manda quem pode, obedece quem tem juízo, sabe? É diferente de algumas relações, né? Em outras religiões acontece da mesma forma, como, por exemplo, na Umbanda, no Candomblé, o pai de santo é a autoridade máxima e ninguém está acima dele. No caso da Igreja Católica é o Papa, no caso dos muçulmanos lá, tem os chefes deles lá, que eu não me foge da memória agora o nome do chefe
do local onde eles se reúnem. Mas eu vejo as lideranças, né, no caso da nossa igreja, os pastores submetidos à liderança de Cristo. Então, eu várias vezes, acho que os irmãos também já tiveram essa oportunidade de conversar com o pastor Luiz, com o pastor Marconi, por exemplo, e eles sempre dizem, nós vamos apresentar o colegiado, nós vamos orar, nós vamos ver o que Deus tem para isso. E eu acho interessante por quê? Porque mesmo eles sendo essa imagem, essa figura de liderança, eles se submetem primeiramente à liderança de Cristo. E não tipo, eu decido isso aqui e acabou, sabe? Eu acho isso fundamental. Eu acho que esse é o entendimento que o autor passa aqui também. Nós nos exortarmos mutuamente a cada dia, nós nos ajudarmos, mas também os pastores estão nessa relação de exortação mútua, né? Professor Hertz. Eu acho que esse texto, professor Igor, nos mostra com vivacidade o que é a prática cristã dentro da comunidade cristã, né? Porque se você parar para pensar, por exemplo, levando em consideração todo o contexto de Atos, os apóstolos eles tinham a igreja em Antioquia, primeiro em Jerusalém, depois em Antioquia, como sendo o quartel-general daquele povo em que eles encontrariam descanso e proteção. E a igreja, a semelhança daquilo que aconteceu no período apostólico, ela deve servir ao mesmo propósito. Na igreja, nós somos edificados pela palavra. Na igreja, nós temos comunhão entre irmãos. Na igreja, a manifestação dos nossos ofícios e da nossa vocação é utilizada para a edificação da própria igreja, mas é na igreja também que nós cuidamos uns dos outros em amor e na exortação em Cristo Jesus, de tal forma que é na igreja que nós somos exortados a permanecer perseverantes no caminho da palavra, guardando a lei. Por quê? Porque na igreja nós vamos encontrar pessoas que pensam como eu e você, que entendem acerca da mesma fé, que pensam a moral e a ética e os costumes da mesma forma e que têm uma identificação com relação àquilo que nós precisamos compreender acerca da mensagem da palavra. E na igreja nós encontramos pessoas que em determinados momentos estarão fortes e poderão nos exortar, e existirão momentos que nós estaremos mais fortes na fé e exortaremos outros irmãos. E dito isso, nós caminharemos juntos de mãos dadas em direção à eternidade, sempre um preservando o outro irmão dentro desse ofício, dessa vocação celestial, que é fazer parte da família celestial, mas ainda não está vivendo completamente essa família, porque Cristo ainda não voltou para buscar a igreja. Então, a comunidade de fé da qual nós estamos inseridos tem esse propósito de nos auxiliar, de nos fazermos mais unidos, irmãos em Cristo, fortalecendo os ombros daqueles que estão mais fracos na fé. Esse é o propósito da igreja, e que trabalha diretamente os versículos 12 e 13 aqui que o autor trabalhou. Amém. E até porque a salvação, tem muita gente que diz, a salvação é individual, a salvação é isso, a salvação é aquilo. A salvação é da igreja de Cristo, né? Então, não é porque, eu digo que eu sou cristão, mas assim, eu só fico na minha casa, eu oro sozinho e eu sozinho me basto. Né? Mas a salvação ela vem da igreja de Cristo, a salvação é da igreja. Então, quem vai ser salvo? Quem faz parte da igreja de Cristo. E quem é que faz parte da igreja de Cristo? É justamente o que diz no versículo 12 e 13, né? Que ele chama de irmãos, como está no versículo 1 também, que a gente viu na última lição, santos irmãos, que participais da vocação celestial. E aqui ele fala, exortai-vos mutuamente a cada dia. Ou seja, quem é a igreja de Cristo? São aqueles que têm essa comunhão, aqueles que interagem entre si, aqueles que vivem por Cristo, para Cristo e em Cristo, juntos, né? Será que nós poderíamos aproveitar aí o livro de Hebreus, judaísmo, cristianismo, Moisés, Cristo, anjos, e falar um pouco sobre a ideia de descanso, versículo 11, não entrarão no meu descanso, trazer a ideia do sábado, a terra de Canaã e o descanso que nos é prometido, de fato, nas regiões celestiais. Queria que o professor trouxesse um panorama sobre essas 3 ideias de descanso e por que é que nós não guardamos mais o sábado como nosso descanso. Certo. Quando nós olhamos para o texto bíblico de Gênesis e Apocalipse, Deus ele sempre preserva um dia em que nós poderíamos destinar para o Senhor, certo? Desde a criação, Deus destinou um dia para descanso,
bem como no Antigo Testamento e nos livros históricos, sobretudo o texto de Atos, nós conseguimos compreender que havia um dia específico para que o povo pudesse repousar, não no sentido de não fazer absolutamente nada naquele dia, mas que boa parte do dia pudesse ser destinado à adoração ao Senhor, que seria semelhante ao que nós aplicamos hoje, certo? O descanso sabático que era aplicado no Antigo Testamento era uma ordenança específica da lei que em Cristo foi cumprido. Não no sentido de que nós não devemos destinar um momento, um dia exato da semana para focar especificamente nos atos de adoração a Deus, mas que esse dia ele não precise ser necessariamente o dia do sábado. No Novo Testamento, Deus ele cumpre aquilo que estava estabelecido no Antigo Testamento, nos mandamentos da lei, e o resume em 2 princípios específicos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao teu próximo como a ti mesmo. Nessa expressão de amor, nós conseguimos enxergar aquilo que Moisés entregou nas 2 tábuas da lei e que foi aplicado consequentemente durante todo o Antigo Testamento. Isso não quer dizer que nós não devemos ter um dia destinado à adoração. Esse dia não precisa ser necessariamente o sábado, como os judeus aplicavam por questões legais e religiosas. Mas nós precisamos entender que devemos ter um dia ou um momento específico para destiná-lo exclusivamente à adoração a Deus, que desde o contexto de Atos tem sido utilizado o domingo como sendo o dia específico para destinar a Deus. E aqui no texto, no versículo 11 do capítulo 3, esse dia de descanso também tem relação com a expectativa futura no retorno de Cristo. Esse texto ele possui 2 conotações, uma específica para o povo da época, analisando o contexto da época de uma sociedade que estava sendo acometida por perseguições e adversidades, e um contexto futuro, a expectativa de que, destinando as nossas vidas exclusivamente à adoração a Deus, e afinal de contas esse é o propósito principal das nossas vidas, como diz as confissões de fé. Pergunta número 1, qual é o propósito supremo do homem? O propósito supremo do homem é glorificar a Deus, ou adorá-lo para sempre ou gozá-lo para sempre, né? Se alegrar em Cristo para sempre. Esse é o propósito das nossas vidas, primeiro, principal, central. Cumprindo esse propósito de destinar toda a nossa vida, em todas as nossas áreas, à adoração a Deus, o que a teologia chama de corandeu, a vida diante de Deus, nossas vidas estarem diante do palco central, que é Deus, nós temos a certeza de que futuramente haverá um momento de descanso em Cristo Jesus, que vencerá tudo aquilo que nós não conseguimos vencer, que são as adversidades do contexto em que nós estamos vivendo. Amém. Pois é. E outra coisa que eu acho interessante também nesse texto, nesse contexto da guarda do sábado, é que uma vez eu ouvi, eu não lembro agora quem foi o pastor, mas eu ouvi em um podcast ele falando, se nós obrigatoriamente tivermos que guardar o sábado como o dia do Senhor, obrigatoriamente, como se fosse uma lei, a gente deveria guardar o ano sabático também, né? A cada 7 anos a gente parar durante um ano inteiro. Mas não fazemos isso. Justamente porque a gente entende que hoje isso não é mais uma lei, mas é algo que a gente faz não por obrigação, mas por prazer. Né? Porque, por exemplo, eu particularmente, mesmo quando eu trabalhava nos finais de semana, eu sempre tentava o máximo possível deixar o meu domingo livre para que eu possa ter esse tempo exclusivo para adorar a Deus. É claro que a gente adora a Deus todos os dias com a nossa devocional, as nossas orações, o nosso convívio com Deus todos os dias. Né? Tem uma pregação, inclusive, de Augusto Nicodemos, que é corandeu. A pregação, e ele sempre fala, esteja sempre corandeu. Quando você estiver numa dificuldade, esteja corandeu. E ele vai abordando sobre esse termo. E por mais que a gente viva, né, todos os dias dessa forma, eu vejo, pelo menos pessoalmente falando, né, eu vejo o domingo como aquele dia que, cara, é o dia de eu ir para a igreja, de fato, é o dia de eu estar na presença de Deus 100% ali, dedicado para isso.
Porque, por exemplo, durante o meu dia da semana, eu preciso dividir o meu tempo no meu trabalho também. Claro que eu estou com Deus, mas eu preciso dividir entre a minha concentração no trabalho, a minha concentração com a minha esposa, com o meu filho, com os meus parentes, com os meus amigos, com a igreja, mas eu tenho que dividir essa atenção. No domingo, não. A atenção é 100% e exclusiva para o serviço do Senhor. Né? Mas não, como eu falei, não como uma obrigação, mas como algo que eu faço isso por prazer. Né? Amém. Eu acho interessante desse texto também, seguindo um pouco adiante, é o versículo 16. E o autor de Hebreus, como sendo um autor por demais, meus irmãos, por demais capacitado na literatura, escrevendo assim, de modo sobrenatural quase, ele me parece aqui que ele está fazendo uma pergunta retórica, quase como que uma cutucada. Veja se os irmãos conseguem analisar assim. Ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Não foram de fato os que saíram do Egito por intermédio de Moisés. A gente sabe que nessa passagem aqui do capítulo 3, o autor está contrastando Moisés, as qualificações de Moisés, a capacidade de Moisés versus a qualificação de Cristo. Não menosprezando Moisés, mas aqui o autor está mostrando, olha, mesmo esse grande líder que vocês consideraram, mesmo ele que libertou o povo, foi à frente do povo, mas ele não teve a capacidade de segurar o povo na crença em Deus, né? Ele foi mesmo através desse Moisés, através da libertação dele, mas ainda assim o povo se rebelou o coração, o povo se endureceu, o povo se rebelou contra Deus. Há aqui no autor essa tentativa de mostrar através de uma pergunta retórica que Moisés não conseguiria plenamente preencher o propósito. Esse propósito só pode ser preenchido em Cristo. Isso é segurar, afirmar a nossa fé. Eu concordo veementemente com isso, e isso traz ponto de concordância com aquilo que nós estudamos na lição anterior, né? Que Cristo ele é superior a Moisés. Cristo ele é superior a Moisés, porque mesmo Moisés sendo líder, e esse era o grande problema do povo judeu aqui, dos hebreus, talvez eles estivessem colocando crédito demais em Moisés pelo fato de Moisés ter entregue as tábuas da lei. Só que em Cristo esse padrão moral que havia sido entregue por meio da lei, através de Moisés, é elevado a tal ponto que o autor quer demonstrar que Moisés, mesmo sendo servo fiel, e toda a sua casa sendo servo fiel, mesmo assim ele não poderia ser capaz de salvar os indivíduos que eram seus liderados durante todo o tempo no deserto. Somente em Cristo e através da sua salvação é que nós encontramos proteção de fato para aquilo que nós mais necessitamos, né? Aquilo que o Dostoiévski falava: existe no coração do homem um vazio do tamanho de Deus, ou seja, os nossos anseios, os nossos desesperos, a nossa ansiedade, a nossa vida depressiva por causa do pecado e da morte só encontra proteção, cuidado e guarida em Cristo Jesus. Então Moisés, por mais que fosse um servo fiel, não poderia salvá-lo. Isso nos traz uma implicação lógica. Que implicação é essa? Não importa o quão bom você seja em níveis de cristianismo, isso não é suficiente para salvar ninguém. Você precisa apresentar o evangelho vivo de Cristo Jesus como sendo a única forma de salvar. E o evangelho vivo de Cristo Jesus só é entregue através de uma forma hoje, que é por meio da palavra. Amém. E aí eu queria só voltar alguns versículos para fazer uma pergunta que eu acho que essa pergunta ficou na minha cabeça, que eu ia fazer para o professor Geraldo na última aula, mas acabou que passou despercebido. No versículo 14 ele diz o seguinte: porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. O que seria ser participante de Cristo? A gente já viu em outros estudos o que é ser participante do sofrimento de Cristo. Mas o que seria aqui para ele, falando sobre essa confiança, sobre essa perseverança em ser participante de Cristo? Essa primeira conquista, ela nos é dada nos dois últimos versículos do capítulo 2, versículo 17 e 18. Como eu falei para vocês, dentro das nuances de salvação, nós podemos, de forma resumida, enxergar alguns pontos específicos. Justiça de Deus satisfeita, em Cristo a nossa salvação garantida, mas isso nos possibilitou fazer parte agora da família real. E isso tem consequências benéficas para a nossa vida enquanto cristãos. Ser participantes da vida de Cristo, ou
povo em Cristo, da família celestial, nos faz entender que Cristo ainda permanece intercedendo por nós. Ser participantes dessa família celestial nos faz entender que nós seremos cuidados pelo próprio Deus. Ser participantes dessa família celestial nos faz entender que Deus ele continua provendo absolutamente tudo aquilo que nós precisamos para a nossa existência. Ser participantes da família celestial nos faz compreender que em Cristo nós vamos perseverar até o dia que Ele voltar para buscar a igreja. Ser participantes da família celestial nos faz compreender que nós permanecemos preservados em Cristo Jesus. E isso só foi possível por causa da satisfação da ira de Deus e do sacrifício de Cristo Jesus. Participar da família celestial é receber os benefícios que Cristo recebeu por ter vencido na cruz e aplicado agora esses benefícios em nossa vida. Participar da família celestial é experimentar tudo aquilo que Cristo experimentou depois de ter sido glorificado, não por causa de nós mesmos, mas por causa tão somente de Cristo Jesus. Eu acho interessante uma ilustração do Michael Reeves, que ele cita que o fato de Cristo ele ter vivido a humanidade tal qual eu e você vivemos permite que ele tenha uma sensibilidade maior para os nossos anseios aqui na Terra. Então ele diz que quando nós estamos orando, citando isso como exemplo, de fato, Deus, Cristo, melhor dizendo, ele age como intercessor do seu povo no céu. É como se diante da nossa oração, que não é uma oração boa, e a Bíblia fala isso, é como se ele chegasse em Deus, tocasse no ombro de Deus e dissesse assim: Pai, concede porque eu senti na pele o que ele sente. E isso só é possível porque nós somos participantes da vida de Cristo Jesus, daquilo que Cristo Jesus ele cumpriu enquanto sua obra. Amém. Eu tenho uma frase que ficou marcado para mim assim desde a minha adolescência, e eu sempre, quando eu lembro dessa frase, eu sempre digo, eu não sei se eu ouvi isso em algum lugar, se foi alguma conclusão que eu anotei de algum estudo que eu fiz, não sei se eu, como eu falei, né? Não sei se eu ouvi de alguém ou se eu sou o autor dessa frase, mas é interessante como a gente não pode experimentar do banquete celestial na vinda de Cristo se nós não estivermos crucificados antes com Cristo. Né? Ou seja, a gente não consegue se assentar à mesa com Cristo se antes nós não passarmos pela cruz. Né? É interessante, porque era para que nós estivéssemos naquela cruz e não Cristo. Eu ouvi uma vez até um padre, numa pregação, ele dizendo que Cristo fez um caminho que era o seguinte: ele veio do alto céu, passou pelo sofrimento e depois foi glorificado novamente. Ele já era o Deus. E ele veio à terra, se fez homem e depois ele retornou para o seu papel de Deus, vamos dizer assim. Já nós não. Nós temos que passar. Cristo veio do alto céu, veio da glória para o Calvário. Nós temos que passar pelo Calvário para irmos para a glória. Nós temos que fazer o caminho inverso de Cristo. Ele desceu para depois subir. Nós não, nós já estamos aqui embaixo e nós precisamos subir. Só que para isso nós precisamos de Cristo. Né? Se não for Cristo, a gente não consegue chegar lá. Né? Isso, é verdade. Então, eu acho que esse texto ele é maravilhoso para que a gente possa compreender sobre a obra redentora de Cristo. E como nós, muitas vezes, somos incrédulos, né, com relação a essa obra, como muitas vezes nós tratamos essa obra com tanto desdém. Né? E aí eu queria, já que a gente fosse encaminhando para as conclusões finais, não sei se Arthur tem alguma colocação para fazer. Não, eu queria, na verdade, só uma pergunta. Mais uma polêmica. Para a gente ajustar a aplicação sobre o que me parece não, o que é o tema geral desta aula. Não endureçais o vosso coração. E ele fala sobre não ter o coração incrédulo, não endurecer o coração, sobre não ter incredulidade no coração. E aí a pergunta que eu gostaria de fazer é como, na praticidade, que o ser humano ele pode não ter o coração endurecido, ele pode não ter o coração incrédulo. Porque o versículo, por exemplo, 15 diz assim: hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Versículo 12. Tende cuidado, irmão, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade. Isto é, como então na prática? Na prática, o ser humano pode
hoje, chegando em casa, não endurecer o seu coração, não ter incredulidade no coração. O grande exemplo aqui de todo o capítulo 3, para responder essa pergunta, é o próprio Cristo. Nós não conseguimos ou podemos não endurecer o nosso coração, melhor dizendo, deleitando-se em Cristo Jesus. Não temos como fugir daquilo que o autor ele expressa no capítulo 3. Cristo ele precisa ser o foco e o objetivo central das nossas vidas para que o mundo não venha nos tragar e fazer justamente o problema ou ocasionar justamente o problema aqui do capítulo 3, endurecer o coração dos indivíduos. Em forma prática, como é que nós conseguimos permanecer firmes em Cristo Jesus? Vida de devocional, leitura da palavra, estudo da palavra, vida de oração, comunhão com os irmãos. A igreja ela é essencial nesse processo de nos fazer permanecer firmes, confissão de pecados, arrependimento e sempre voltar as nossas vidas aos pés da cruz. O Stuart Ollett ele costuma dizer que Cristo ele é o início, o meio e o fim de todas as coisas. Cristo é tudo em todos. Então, nós conseguimos permanecer firmes olhando para Cristo e enxergando em Cristo o nosso objetivo, o nosso foco, aquele que conduz o leme do nosso barco. Amém. Amém. Eu queria só pedir agora que Arthur fizesse suas considerações finais. Porque eu queria deixar que Hertz fizesse as últimas, né, considerações finais, já que ele é que vai fechar toda essa lição, todo esse ensino que a gente teve hoje. Mas antes de Arthur fazer as considerações finais dele, eu queria fazer as minhas já, justamente focando no versículo 18 e 19. Depois que ele fala sobre essa questão de sair do Egito por intermédio de Moisés e se indignar pelos 40 anos e tal, ele diz assim: e contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes. Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Ou seja, eles não puderam entrar no descanso eterno, não porque eles eram bons demais ou porque eles eram ruins demais, mas somente pela incredulidade. E se não fosse a incredulidade deles, provavelmente eles entrariam no descanso eterno, né? Mas a questão é, essa incredulidade, até que ponto a gente consegue perceber quando nós estamos incrédulos ou não? Até que ponto a gente consegue, né? Porque eu tenho certeza que sempre que nós acabamos desanimando, né? Porque a nossa vida é feita de altos e baixos. Quando a gente está lá embaixo, no fundo do poço, né? Como se diz popularmente, a gente consegue perceber. Não porque Deus parou de falar comigo. Não estou falando nem com relação a isso. Eu estou falando que nós percebemos que eu não estou tão forte, assim, eu não estou tão firme, eu não estou perseverando tanto mais como eu perseverava em oração, em leitura, em devoção. Então a gente consegue perceber isso. E o que eu queria que você de casa refletisse era justamente sobre isso, né? Que nós possamos nos perceber. Porque a palavra de Deus diz: tu sondas e me conheces, tu me sondas e me conheces. Então Deus sabe quando nós estamos num momento mais incrédulo ou num momento mais crédulo, vamos dizer assim. Mas será que nós conseguimos reconhecer isso em nós mesmos? Tem uma música do Mauro Henrique, Herégio, não sei se vocês já ouviram. É fantástica essa música, você que está em casa aí, escute. A letra dela é muito forte. O refrão dela, ele diz: a fé vira faca sem amor. Ou seja, você pode ter fé, a maior fé do mundo, mas se você não tiver amor, que é Jesus, que é Deus, né? Deus é amor. Se você não tiver o amor, você só vai usar essa sua fé como algo de religioso, no sentido de sair julgando a todo mundo, quem está certo, quem está errado, quem vai ser salvo, quem não vai. Como a gente falou na última aula, né? A gente não sabe quem vai ser salvo e quem não vai. Então, a fé vira faca sem o amor. Faca por quê? Se você enfiar uma faca no seu peito, você vai morrer. Você vai sangrar até morrer. Isso. Então, se você começar a julgar alguém, você pode fazer essa pessoa morrer espiritualmente. E é justamente isso. Você pode fazer essa incredulidade crescer nessa pessoa, né? E aí ele fala, nessa música ainda, ele fala: onde estou, será que o mal me dominou? Ele começa a refletir sobre ele mesmo. E é isso que a gente precisa fazer com a gente. A gente precisa refletir sobre a nossa credulidade ou incredulidade, né? Mas não refletir para saber se eu sou bom ou mal, mais uma vez. Mas sim para saber quem Cristo é para a gente, né? Eu acho até que a minha
Concluiu, irmão? Perdão. Já concluí já. Eu acho até que a ideia de conclusão que eu queria trazer para esse texto, ela corrobora, ela entra um pouco dentro dessa linha, porque o que me salta aos olhos aqui é não só especificamente esse texto, certo? Do capítulo 3, versículos 7 a 19, mas seria todo o contexto do capítulo 3, isto é, a superioridade de Cristo Jesus frente a Moisés. E aí o versículo 16 diz, mais uma vez rememorando, ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram, não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? Para os destinatários era muito clara a ideia de por que o autor está contrastando Cristo, Jesus e Moisés. Isto é, eu digo muito clara porque eles entendiam por que Moisés era visto em alta estima. Para nós, como até o professor Geraldo falou na aula passada, é difícil que para nós, com toda a nossa visão ocidental, toda a nossa visão já de 2000 anos de igreja, nós entendamos especificamente o que é que significa Moisés. Porque se você perguntar para mim por que Moisés é importante, eu vou falar a parte prática. Moisés é importante porque escreveu Gênesis a Deuteronômio, entendeu? Mas eu acho que o importante aqui é identificar o que é ou quem é Moisés nas nossas vidas para não tornar o nosso coração incrédulo ou o nosso coração endurecido. Quem são essas influências ou quem são esses personagens que nós colocamos no lugar de Cristo? Por quem é que nós estamos substituindo Cristo ou Deus em nosso coração, entende? Então esse texto me chama muito a atenção isso. Quando eu leio esse texto pensando nessa perspectiva de quem é então Moisés para mim, assim como a gente também no capítulo 2 e 1, a gente tem que lembrar quem são os anjos para nós hoje em dia, certo? Porque para o povo dessa época destinatária, os anjos tinham grande estima, para nós não tanto, dentro da nossa cultura. Então para nós anjos, por exemplo, seria horóscopo, que seria coisas sobrenaturais que nós damos mais atenção muitas vezes do que a Deus. Não nós aqui da mesa, viu, pessoal? Não nós três aqui, irmãos, mas nós, eu digo, enquanto sociedade. Hoje chamam de pseudociência, né? O horóscopo, essas coisas assim, como pseudociência, né? Essas coisas, astrologia, né? Essas coisas. Não astronomia existe, é os astros. Mas aqui, especificamente, quanto à parte de endurecer o coração e a incredulidade, é exatamente pensar nisso. Quem é, então, Moisés para nós? De repente, Moisés, ele é um líder religioso, ele é alguém que a gente está colocando no lugar de Cristo, ele é um Dave Leonardo, ele é um Tiago Brunet, ele é um Augusto Nicodemos, por exemplo, ainda que alguns desses que eu citei sejam homens de Deus, ou homem de Deus, mas quando nós colocamos qualquer que seja no lugar de Cristo, quando colocava, por exemplo, Moisés no lugar de Cristo, você tem essa possibilidade maior, esse caminho maior exatamente para endurecer o coração ou até essa incredulidade, porque você acaba tirando Deus do centro, você tira a sua palavra do centro do seu coração e aí você desvia para uma fé não fervorosa, não prática, mas uma fé que é, como Igor citou, uma fé que chega ao ponto de, por não ter amor, por não ter de fato a base nas palavras em Cristo, uma fé que fere o próximo. Eu finalizo nas considerações finais, trazendo algo que me chamou muita atenção recentemente, uma leitura de uma obra de um teólogo chamado Tony Henke. Ele escreve um livro intitulado A Guerra dos Espetáculos, e ele fala que é muito comum que nós criemos espetáculos que chamem a atenção aos nossos olhos. Na verdade, não é o mundo que cria os espetáculos, são os nossos olhos que fazem os espetáculos do que nós enxergamos, né? E dentro da vida cristã é justamente assim. Às vezes, Cristo ele deixa de ser a beleza do nosso espetáculo para que as coisas que o mundo tem a nos oferecer se tornem os espetáculos que os nossos olhos querem enxergar. E isso talvez traga incredulidade aos nossos corações a ponto de não nos fazer entrar na terra prometida. E aqui não é necessariamente a vista da eternidade, mas é não nos fazer experimentar tudo aquilo que nós conversamos um pouco hoje acerca da nossa participação em Cristo Jesus como membros da família celestial. Desvirtuar os espetáculos que devem ser objetos da nossa visão é fazer com que a gente perca de vista o verdadeiro foco, que é Cristo, e em perdendo Cristo de vista, nós não conseguimos desfrutar daquilo que, enquanto cristãos, nós precisamos desfrutar, que é o gozo de estar na presença de Deus, de que é uma vida diante de Deus, que é um conforto de Deus. Só em Deus é que nós conseguimos ter absolutamente isso. O John Piper ele costuma dizer que Cristo ele tem como legado uma alegria soberana, né? Na verdade, uma alegria que transcende o nosso entendimento. Cristo ele é alegre na expressão do John Piper acima da nossa inteligência.
E nós só conseguimos alcançar um pouco dessa alegria verdadeira se nós estivermos em Cristo. Fora isso, nós permaneceremos como um povo que sofre, que padece, que é ansioso, que é depressivo e por aí vai, porque nós não temos como foco central Cristo em nossas vidas. Isso não quer dizer que em determinado contexto da nossa existência nós não seremos acometidos por situações que vão nos fazer arrefecer e minar a nossa fé. Mas é perfeitamente possível para o cristão que está em Cristo e tem ele como objetivo central permanecer alegre, mesmo que as adversidades não sejam tão boas assim. Amém. Eu costumo dizer que é como nós nos alimentarmos. Se, por exemplo, eu ficar um dia inteiro, 24 horas sem me alimentar, vai chegar um momento em que eu vou começar a ficar com fome, em que eu vou precisar de um alimento, nem que seja água, para eu poder me nutrir, né? Por mais que a minha reserva seja grande, eu preciso de um alimento, né? Como eu falei, nem que seja água para eu poder me nutrir durante um dia. Então, com Cristo, com a palavra de Deus, é a mesma coisa. Se nós deixarmos de nos alimentar da palavra de Deus, a gente vai acabar sendo acometido por isso, né? Por essa, eu não digo pela incredulidade no sentido de fato se desviar, mas a gente vai esmorecer a nossa fé. Então, que você aí de casa possa refletir sobre isso nessa aula de hoje. Não endurecer o seu coração para as coisas de Deus. Muitas vezes eu sei que você pode estar cansado, pode estar desanimado, mas não desanime de ler, de orar. Permaneça sempre firme e sempre fiel. Eu queria pedir que Hertz orasse para a gente encerrar e que você aí de casa seja abençoado, que você continue perseverante, firmes, né? Continuem firmes em oração. Inclusive, se você tiver algum pedido de oração, como eu tenho reforçado em algumas aulas, deixa aí nos comentários. Não esqueça de curtir, não esqueça de compartilhar com as pessoas que você conhece, aquelas pessoas que você acha que deveriam e que poderiam ouvir essa palavra. E que Deus abençoe a todos vocês. É importante também a gente lembrar da nossa feijoada em prol da nossa EBD, né? Sim. Dia 7 de maio, você já pode adquirir aí a sua feijoada, R$15. Você pode procurar a gente pela TV, ou procurar pelo irmão Igor, ou a mim, ou o professor Davi. E aí nós teremos uma feijoada dia 7 de maio em prol da nossa EBD. Exatamente. Todo o recurso arrecadado com essa feijoada, foi bom o professor Arthur lembrar, ele vai ser revertido também para a própria EBD, recursos levantados para a própria EBD, mas também recursos para a obra que está acontecendo na igreja, que se você acompanha os nossos cultos, você já ouviu o pastor falando sobre a obra nos alicerces da igreja, a construção dos pilares que foram comprometidos, mas já estão sendo restabelecidos, e para a glória de Deus a gente vai suprir toda essa necessidade, como o pastor diz, né, não gosto de usar essa palavra, mas todo esse desafio da igreja. Amém, amém. Pode orar. Vamos orar. Santo Deus e Pai, graças te damos porque as nossas maiores necessidades encontram descanso em Ti. É em Ti que nós encontramos suficiência, completude, plenitude e totalidade, e que a nossa vida cristã possa estar firmada nisso, que não existe qualquer outro ser na face da terra ou fora dela que possa nos entregar tudo aquilo que nós mais necessitamos. Na cruz nós temos absolutamente tudo aquilo que precisamos para viver as nossas vidas até o dia em que o Senhor voltar para buscar a nossa igreja. Que os nossos olhos possam estar fitos e fixos nisso, e que a eternidade possa ser sempre o nosso objetivo, a nossa busca central, e que as adversidades e vicissitudes desse mundo não possam tomar do nosso coração, do lugar que deve preencher verdadeiramente a nossa existência, a nossa alma, aquilo que é mais importante, que é a Tua mensagem que nos salvou, que nos alcançou e que nos libertou. Nos despede em paz e que possamos viver as nossas vidas sempre focadas em Ti. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos vocês. Até a próxima aula. Obrigado.